Yes, here is the ultimate in television. A supreme achievement in television engineering. A Atari foi a grande responsável pela popularização dos videogames em uma época em que a tecnologia ainda estava despertando no mundo. Os consoles de videogames, naquele momento, eram vistos como brincadeira de criança e de alguns adultos curiosos. A vasta biblioteca de jogos que a Atari possuía impressionava até os mais adeptos e aficionados players que naquela ocasião nem ainda eram chamados de gamers. Na década de 70, a Atari 2600 foi o primeiro modelo de videogame caseiro lançado no mercado e fez uma estrondosa movimentação no crescimento de uma nova tecnologia acessível para as famílias norte-americanas. Deu-se então o pontapé inicial para a primeira geração de videogames. Tinha tudo para dar certo. Fazendo um comparativo, o start da primeira geração de consoles se iniciou nos Estados Unidos em 1977 e no Brasil esse início se deu no segundo semestre de 1983, praticamente junto com o lançamento no Japão. Ciente dessas datas, podemos prosseguir para o ponto que queremos chegar. No início da década de 80, os computadores estavam vindo massivamente com tudo para cima dos consumidores. A ideia de poder criar documentos, textos, calcular os mais variados tipos de contas no conforto da sua casa era algo muito atrativo. E ainda por cima, essa nova máquina tinha alguns jogos bacanas. Logo, a visão dos videogames foi traduzida para somente e unicamente entreter as pessoas, sendo elas o público maior as crianças e adolescentes. Quem em sã consciência compraria um videogame, sendo que os computadores agradavam tanto os jovens como os adultos? I am the Commodore Amiga hardware, so easy to use, with powers and abilities far beyond anything you may have ever experienced before. E o pior de tudo, o videogame poderia estragar a sua televisão. Deixa eu te explicar. O problema conhecido como burn-in, que consiste num defeito da tela que quando as imagens ficam muito tempo mostradas de forma estática e contínua, conseguimos observar manchas no visor da televisão. Para acontecer isso, tem que ser um tempo demasiadamente enorme de uma imagem estática. Fora esse problema, o resto não passa de um mito que os pais falam para você não jogar videogame. Mas as constantes inovações dos jogos da Atari davam aquele ar de sobrevivência e lucratividade, e a promessa nessa nova indústria era algo praticamente certeiro. A confiança era tanta que cartuchos como Pac-Man, até então o maior sucesso da Atari, eram produzidos em tanta quantidade que o número dessa produção ultrapassou e muito a quantia desses videogames na época, fazendo com que o estoque de cartuchos encalhasse nas prateleiras. O sucesso começou a virar decepção, e a ambição naquele momento era tão grande que um acordo entre a Universal Pictures, detentora dos direitos do filme do ET, era de embarcar no sucesso do filme homônimo e produzir o jogo mais sensacional e empolgante que jamais havíamos visto até então. A empolgação era tanta que os produtores do game quebraram o protocolo de produção de 6 meses para um lançamento e, pressionados com o filme do ET nos cinemas, tiveram que entregar o game em apenas 6 semanas de sua criação. Tudo isso para o hype do filme não esfriar e o sucesso de vendas ser animador. Aí, meus amigos, esta decisão foi o símbolo da decadência da Atari. Devoluções aconteceram de uma forma estrondosa. O jogo foi tema de debate entre os jogadores da época, e a decepção era evidente em todos que jogaram.
O jogo em si era confuso, os gráficos péssimos para um jogo AAA, e o objetivo era praticamente inexistente. A pressa de se lançar um jogo com uma data pré-estabelecida foi sentida por todos, e a quantidade absurda de cartuchos estava pronta, esperando uma possível venda para um player desavisado. O que fazer com tamanho número de cartuchos encalhados nos armazéns, que sabíamos que nunca sairiam de lá? O deserto do Novo México era a resposta. No que foi considerado uma lenda urbana, os relatórios do ano de 1983 apontam que o resultado dessa proporção de jogos produzidos somados com as devoluções, 3,5 milhões de cartuchos foram secretamente enterrados no deserto de Alamogordo, no estado do Novo México, e ainda por cima concretados para o seu esquecimento. Essa foi uma das maiores histórias da cultura pop dos videogames, com o status de lenda que já existiu. Porém, como haviam resquícios dessa história ser verdadeira, uma equipe de escavadores contratados para desvendar esse caso descobriu em abril de 2014 algo naquela região. James Heller, gerente da Atari na época e responsável pelo enterro em massa desses cartuchos, confirmou e admitiu que quase 1 milhão desses cartuchos não pertenciam somente ao jogo do extraterrestre, mas sim de vários outros jogos. Tudo para mascarar a proporção que o baque da indústria dos games levou à sua quase falência naquele período da década de 80. Esse marco foi considerado como o crash norte-americano dos games, que culminou na divisão e venda da Atari por seus proprietários. No mesmo ano desse crash dos videogames, ocorrido nos Estados Unidos, a Atari estava sendo lançada aqui no Brasil e um concorrente à altura estava surgindo na disputa. Até então desconhecida, Nintendo.